Sou servidor público, descobri recentemente que tenho transtorno do espectro do autismo, mas eu já tenho tido problemas de sofrimento psíquico no trabalho há muito tempo. Tanto é que já faz um tempo, mais de ano, que eu venho apresentando atestados de afastamento sucessivamente no meu trabalho. Só que da última vez, eu tive um atestado, eu apresentei ao empregador um atestado de afastamento de 120 dias. Depois de mais de 90 dias afastado, com esse atestado, a junta médica foi me avaliar e ela só reconheceu 30 dias de afastamento. O que acontece agora, doutor? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Isto acontece demais da conta, como dizemos lá em Minas Gerais. O servidor vai se afastando do trabalho, apresentando atestados sucessivos, 30 dias, 60 dias, 120 dias, até 180 dias. E esses atestados de afastamento, presta atenção, na maioria dos casos, você apresenta um atestado e já fica afastado provisoriamente porque se apresentou um atestado. Mas em algum momento deste afastamento, provavelmente mais próximo do seu retorno ao trabalho, a junta médica vai te convocar para te avaliar, para ver se ela concorda mesmo com aquele atestado e aqueles dias todos de afastamento. É muito comum. Isso acontece especialmente com pessoas que têm diagnóstico recente de transtorno do espectro do autismo, porque o autismo não diagnosticado, enquanto ele não é diagnosticado, ele se manifesta de outras formas. Porque o autismo sem suporte, sem terapia, sem o conhecimento da condição, ele recebe outros nomes, como, por exemplo, TAG, que é transtorno generalizado de ansiedade, e depressão. E, às vezes, burnout. Burnout autístico. Só não se diz autístico porque a pessoa ainda não tem o diagnóstico de TEA. Então, é muito comum entre as pessoas, servidores públicos, empregados públicos que receberam diagnóstico tardio, você vê uma grande história de afastamentos laborais. Afastamentos para tratamento de saúde, para a pessoa se recompor, por conta de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Dito isto, é muito recorrente pessoas que nos procuram aqui no escritório, que se consultam comigo, estarem com uma situação desse tipo aí. A pessoa vem se afastando já há algum tempo, ela apresentou um atestado de 60 dias ou 120, como eu citei no exemplo, aí demora um tempo, depois que ela já está há mais de 2, 3 meses afastado, a junta médica vai lá e chama ela para poder avaliá-la. E na hora de avaliar, fala, não senhor, o senhor tem direito só a 30 dias, só vou ratificar 30 dias dos 120 que você tem nesse atestado aí, que o seu médico particular te deu. Aí a pessoa fica desesperada, porque, veja, se você se afastar 30, 60 dias do seu trabalho sem justificativa, isso pode ser um motivo para demissão. Processo administrativo disciplinar e demissão por absenteísmo, que são faltas injustificadas ao trabalho. Então, o pavor é natural. E tem 2 pavores que acometem o autista que está nessa situação. O primeiro deles é, por incrível que pareça, ter que voltar ao trabalho antes do que ele havia previsto. Sim, porque imagina, você achou que ia ficar 120 dias afastado. E de repente você tem que voltar amanhã porque só foram reconhecidos 30 dias de afastamento pela junta médica? Então dá um pavor, porque geralmente esse autista que está se afastando muito é um cara que ele está sem adaptações laborais. O exercício das atividades, das atribuições dele, a forma de execução da jornada de trabalho, ela não está adaptada para ele. Por isso é que ele está surtando, por isso é que ele está adoecendo, por isso que ele está com burnout e por isso que ele está afastado há tantos dias. Eu queria dizer como é que a gente soluciona esse tipo de situação quando nos chega aqui no escritório. A primeira coisa que você deve saber é que, se você está se afastando com tanta frequência, metendo um atestadão depois do outro, e sempre de muitos dias, muitos meses, isto significa que 2 coisas podem estar acontecendo. Ou você desenvolveu uma incapacidade para estar naquele cargo, e aí vai ser o caso ou de readaptação, te tirar daquele cargo e te colocar em outro, ou
aposentadoria por invalidez, se for mesmo o caso de inaptidão, né, para o trabalho, inaptidão permanente. Ou pode ser apenas o fato da jornada não estar adaptada para o seu autismo. E aí, quando a pessoa é autista, tem uma série de coisas que acometem essa pessoa no trabalho. Por exemplo, às vezes a pessoa pode trabalhar numa área assim de atendimento ao público. E dependendo do lugar onde ele trabalhe, o problema não vai ser só a interação com muita gente, porque o autista tem dificuldade com interação com muita gente. Isso desgasta, isso sobrecarrega a bateria social da pessoa que tem TEA. Mas às vezes, além da interação, da exaustão causada pela interação, a interação é de péssima qualidade. Imagina você, um autista, trabalhando ali num pronto-socorro, no atendimento, no balcão, com a barriga no balcão. Aí chega gente xingando, família desesperada, pessoa insultando, cadê o médico? Vereador filmando, o médico está dormindo, ninguém está atendendo o povo direito aqui. Sabe, você imagina o que é isso para a pessoa? Trabalhar numa área de conflito, onde toda hora dá um BO, além do problema da interação excessiva, você ainda tem um problema da qualidade da interação e do conflito na interação. Esse cara não vai aguentar muito tempo. Não vai aguentar, porque esse ambiente é insalubre para o autista. Eu costumo dizer, inclusive, que a sala de aula é um dos ambientes mais insalubres para os autistas. Um dos mais insalubres. Tem tudo o que não pode ter que incomoda o autista. Tem excesso de som, excesso de luz, excesso de indisciplina, muita gente gritando. Toda hora você tem que lidar com uma questão de um aluno, né? E às vezes indisciplina do começo ao fim da aula, você não consegue se concentrar. É muita demanda, é demanda demais. Então, também há uma parte aqui dos nossos clientes que estão na docência que frequentemente pedem readaptação. Me tira da sala de aula, pelo amor de Deus. Então, o que eu digo aqui, se não for o caso de readaptação, tirar daquela função, que a pessoa se tornou incapaz de exercer aquela função é incompatível com ela. Se não for o caso de aposentadoria por invalidez, vai ser o caso de adaptação. Eu citei aqui algumas coisas que acometem os autistas, exemplificativamente, mas tem muitas. Por exemplo, tem autista que, se ele não receber uma ordem do seu superior que seja muito detalhada e precisa, ele não consegue executar a tarefa. Aí ele não executa a tarefa direito, porque não foi detalhado, não foi por escrito, executa ela errada, daqui a pouco ele está tendo um embate com o chefe, daqui a pouco o chefe está humilhando ele, daqui a pouco ele está sofrendo bullying, e aí a situação vai só se agravando. Existem autistas que são avaliados no estágio probatório naquelas competências que são afetadas pelo próprio autismo. Tem gente autista sendo avaliado aí pela capacidade de comunicação, de interação com os colegas, pela liderança, pela iniciativa, que são funções e competências que são profundamente alteradas, impactadas pelo autismo. Nesse caso, tem que pedir para adaptar a avaliação de desempenho para que a avaliação de desempenho não pontue negativamente competências que são afetadas pelo autismo. É mais ou menos assim. Imagina que num certo setor de algum órgão público você vai avaliar um servidor com deficiência que não tem um membro inferior, não tem uma perna. Aí você vai avaliar a capacidade dele fazer o polichinelo. Como se ele não tem a perna? É igual, autista é a mesma coisa. Se você não pode avaliar uma pessoa que não tem um dos membros inferiores, a perna, no polichinelo, você também não pode avaliar o autista nessas competências que são impactadas pelo próprio transtorno. Pode ser que aquele autista precise de uma adaptação quanto à jornada de trabalho. A jornada para ele é muito grande. Ele, depois de 3 horas no serviço, ele já está cansado. Então você tem que adaptar com uma redução de jornada. Pode ser que aquele autista, o cargo que ele exerça, seja compatível com o exercício deste cargo remotamente. Então você pode colocar o cara no home office para ele não ficar exposto àquelas questões ali presentes na ambiência de trabalho. Enfim, esse cara, para ele parar de se afastar, para ele começar a ser feliz com o trabalho, para ele parar de ter medo de voltar ao trabalho, precisa de uma adaptação laboral. Então, esse cara que já está se afastando há muito tempo, que nos procura, nos contrata, a primeira coisa que a gente faz é fazer o requerimento de reconhecimento e caracterização da deficiência, cumulado com pedido de adaptações laborais. Aí a gente tem convênio com clínicas, com psiquiatras e tal, a gente passa a saber o que é que esse cara precisa no trabalho para ele ser mais feliz, para ele conseguir
trabalhar até se aposentar, porque tem uns que nos procuram aqui e já falam, vou pedir exoneração que eu não aguento mais. Aí a gente descobre qual é a adaptação que esse cara precisa. Ele vai se documentar clinicamente para respaldar o seu pedido e faz o pedido de adaptação. A partir desse momento, os afastamentos dele têm nome e sobrenome. Falta de adaptação. Aí, a situação de apresentar atestado, que era reputado ao empregado público ou ao servidor público, agora a gente joga esse problema no colo da administração. Ele está afastado porque está com burnout. Ele está com burnout autístico porque vocês não adaptam a situação dele. Então, vamos adaptar? Você quer contar com esse funcionário que está se afastando o tempo todo, que não vem há mais de um ano? Então, adapta. Adapta que ele volta. Ele volta e volta feliz. Tá bom. Já entendi que se nós procurarmos o seu escritório, você vai fazer isso. E quanto aos dias que não foram reconhecidos? Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Para você mandar embora um servidor por faltas injustificadas, você precisa abrir um PAD, que é um processo administrativo disciplinar. Nesse processo administrativo disciplinar, você vai ter que dar, quer dizer, a administração vai ter que dar ao servidor autista o direito à ampla defesa e contraditório. Ele vai ser notificado para se defender. E o que ele vai dizer? Não, na verdade não foi isso que aconteceu. Eu não faltei injustificadamente. Eu faltei com o justificativo. Eu apresentei um atestado de 120 dias, só que a administração, depois que passou 90 dias que eu estava afastado, 90 dias, ela reconheceu só 30 dias de afastamento. E aí como é que eu faço? Eu já estava afastado há 90 dias quando eles decidiram que só valia 30. Você sabe por que isso adianta? Isso é um erro da administração. A administração deveria ter avaliado isso bem antes de transcorrido esse tempo todo. Por quê? Para que alguém seja considerado pessoa que pratica o absenteísmo, quer dizer, falta injustificada, ela tem que ter a intenção de faltar injustificadamente. Eu te pergunto, uma pessoa que apresentou um atestado de 120 dias de afastamento e que depois de 90 dias de afastamento passou pela junta médica e a junta médica só reconheceu 30 dias, ela teve a intenção de faltar injustificadamente? Não teve. É requisito para demitir alguém do serviço público por faltas injustificadas que haja ânimos abandonandi, que é o ânimo, a vontade de abandonar o posto, a vontade de abandonar o trabalho. E esta vontade, este dolo, não está presente na pessoa que apresentou um atestado. Ela justificou. Não tema a demissão por esse motivo. Basta que você justifique e que você peça as adaptações que você necessita para voltar ao trabalho. Porque repare uma coisa, você que já está afastado há muito tempo, você já reparou que lá no comecinho, nos primeiros afastamentos, a junta médica reconhecia todos os seus atestados? Todos os dias de afastamento que você precisava? E depois, quando você passou a apresentar mais e mais e mais atestados, depois que passou ali das centenas de dias de afastamento, que a administração, através da junta médica, passou a não reconhecer todos os atestados que se apresentou? Pois é, isso aí é uma resposta da administração também. É uma resposta que eu acho até que pode chegar a ser uma perseguição, porque a pessoa pensa assim, o administrador, olha, esse cara se afasta demais, eu não posso contar com ele, eu não posso colocar outro no lugar dele, porque o código de vaga é dele, e, enfim, eu preciso me livrar dessa pessoa. Aí começa, não vou reconhecer só 30 dias. Sabe? Recomendo a você, tome providências, busque esclarecimento jurídico, consulte um advogado, porque o direito não socorre aos que dormem. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.